Meus queridos irmãos e minhas irmãs, hoje nós celebramos o 18º domingo do tempo comum e temos uma liturgia muito espiritual, com muita sabedoria para nós. O texto do Evangelho hoje, segundo Lucas, é um texto único, dos textos que só Lucas escreve. Nem Marcos, nem João, nem Mateus relatam essas cenas dos últimos domingos que nós estamos a meditar, a estudar. Hoje, de um modo particular, nós vemos um homem que se apresenta a Jesus do meio da multidão. Um homem que faz um questionamento, um pedido a Jesus, querendo transformar Jesus em um juiz de causa humana, querendo transformar Jesus em alguém para dividir os seus bens. Só que é interessante porque nosso Senhor vai dizer com muita dignidade que não compete a Ele isso, que não compete a Ele mexer com o capital. Quando nós olhamos esse bendito capítulo 12 de Lucas e vemos a realidade da fé cristã no mundo nos dias de hoje, nós ficamos espantados com tacanha opinião a respeito do Evangelho. Como transformaram o Evangelho divino em comércio. Como transformaram o Evangelho de Deus em um comércio onde se vendem uma linguagem e uma mensagem ao gosto do cliente, ao gosto do freguês. E nós temos que tomar consciência que não foi de modo algum para melhorar financeiramente a vida do homem que Jesus fundou a igreja. Está totalmente diverso a forma, a razão pela qual se concebe nos dias de hoje a fé cristã. O cristão não é católico, o homem não é religioso para melhorar de vida economicamente, como nós vemos na televisão, no comercial da Rede Record, da Igreja Universal e de tantas outras, só para citar um exemplo. Ou, o tempo todo, quem der mais, Deus abençoa mais. Não. A fé cristã, a Igreja de Cristo, não é de modo algum comércio, meio de vida, nem para os ministros, nem para o povo de Deus. E aqui, com muita propriedade, dignidade e sabedoria, o Senhor Jesus Cristo diz: atenção, uma forma única de falar. Jesus não fala assim. E hoje ele diz: atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância. Olha, meus irmãos, o vir à igreja, o participar da Eucaristia, o participar da Santa Missa para nós, é simplesmente a resposta de um coração que ama, a resposta de um coração que é grato a Deus, por tanta proteção, por tantos benefícios que Deus nos faz, pela eloquente salvação no silêncio do madeiro da cruz, ofertada a todos nós. É o coração do homem que deseja de verdadeiramente se preencher e viver a eternidade em Deus. O homem não deve transformar Deus em um comerciante. Não deve o próprio homem
ter uma relação de comércio com nosso Senhor. Não, de modo algum, de jeito nenhum. Nós procuramos Deus porque queremos nos salvar. Nós procuramos Deus porque desejamos o céu. Nós procuramos Deus porque primeiro Deus nos procurou. Porque Deus primeiro nos procurou. E aí nós procuramos a Deus. Vejam, meus queridos irmãos, que essa concepção capitalista, mercantilista a respeito da religião, ela vai permear a vida de muitos crentes, de muitos católicos, de muitos homens e mulheres de fé. Uma visão deturpada da fé católica, uma visão deturpada da fé cristã. Por quê? Porque não existe razão para que o homem viva sobre a terra simplesmente querendo ter e conseguir os bens materiais. Porque essa não é a razão pela qual Deus nos deu a vida. E como nós vemos pessoas preocupadas o tempo todo simplesmente em estar melhor financeiramente e economicamente. Trabalhar dignamente, sim. Conseguir viver bem, sim. Usufruir com dignidade do fruto do nosso suor, sim. Mas a vida não pode se resumir só em conquistar, em ter uma conta gorda, em conquistar financeiramente as coisas, não. Essa é uma visão muito tacanha, muito pequena da vida do homem. Deus não nos fez para rastejar, mas para voar. Deus não nos fez mesquinhos assim, mas nos fez grandiosos. Lembrem da primeira oferta dada a Deus nas Sagradas Escrituras. 2 irmãos, Caim e Abel. Caim pega daquilo de mais precioso que tem e dá a Deus, o novilho mais gordo, e aquilo não agrada a Deus. E Abel dá daquilo primeiro que de Deus recebeu, dá as primícias, e aquilo agrada a Deus. E aquilo ali de verdade encheu os olhos de Deus. Por quê? Porque não é de verdade o valor, mas é o amor, o compromisso que nós temos com o nosso Senhor. Vejam que a nossa vida, ela não pode se resumir simplesmente em conquistar. Como também não pode se resumir em se divertir. Porque tem pessoas que pensam que foram feitas por Deus para conquistar e para se divertir. E tem pessoas que a cabeça vive o tempo todo pensando só e unicamente em diversão. Ter as coisas, sim, com dignidade, sem fissura. Se divertir, sim, com responsabilidade, com dignidade. Olhem que a liturgia da igreja hoje começa com uma leitura do livro do Eclesiastes. Coelete, o autor sagrado, ao escrever esse livro, escreve esse livro para o homem da assembleia, o homem da igreja. Eclesiastes vem de eclesia, que dá eclésia, igreja, congregação, reunião do povo de Deus. E o autor do Eclesiastes, ele começa essa obra-prima dizendo assim: vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Que vaidade é essa aqui? Não é a vaidade de se arrumar,
de pentear os cabelos, de colocar um perfume, a mulher de se pintar, de colocar um brinco, um broche. Não tem nada a ver. A vaidade na Sagrada Escritura é justamente a busca do homem pelo hedonismo, pelo prazer, do ter, do se divertir e de ver a vida, enxergar a vida nesse plano horizontal. A nossa visão, ela não pode ser horizontal unicamente. A nossa visão, ela tem que ser horizontal, mas na vida vertical, desejando, olhando o céu. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. O autor sagrado aqui está falando de tudo que nós temos que se esvai. Tudo que nós contemplamos com os nossos olhos perecerá, aqui ficará. E por incrível que pareça, não são essenciais para o nosso viver. É bom, mas não é essencial para a eternidade de modo algum. Por quê? Porque nós somos feitos por Deus para vivermos eternamente. E tudo que fica neste mundo, deste mundo não sai. Tudo que pertence a este mundo, pertence a esse plano aqui, e daqui não sai. Quais são de verdade os valores que movem o teu coração? O que é que te dá a alegria de levantar todos os dias da cama e lutar pela vida? O que é que move o teu ser? É uma busca desenfreada pela diversão, pelo dinheiro? Ou é a busca de uma vida consciente de eternidade em Deus? Meus queridos irmãos e minhas irmãs, é importante que nós tenhamos consciência que nós estamos passando. Santo Afonso Maria de Ligório, um dos grandes santos moralistas da igreja, ele escreve uma obra chamada Preparação para a Morte. É um livro para uma pessoa ler quando está na iminência de morrer, está lutando contra uma doença e sabe que aquilo ali não tem mais jeito. Preparação para a morte. E lá, em um dos artigos, Santo Afonso diz assim: mesmo que uma pessoa consiga viver 100 anos, sempre será uma nuvem passageira. Quantas pessoas nós conhecemos que passaram pela vida? Quantas pessoas nós conhecemos que não estão mais aqui? Quantas pessoas que sentavam no banco da igreja e não estão mais aqui, já partiram para Deus? Se eu fosse hoje à noite aqui na igreja dizer assim: vamos lembrar de quem morreu, cada um comece a dizer o nome, daria umas 11, meia-noite e a gente continuaria ainda lembrando de quem morreu. Por quê? Porque a vida é um sopro, porque a vida é uma nuvem passageira, porque a vida logo passa e nós não somos eternos aqui. Então é preciso olhar esse plano que nós vivemos como um plano efêmero, como um plano passageiro, como um plano periférico e que não é tão importante para a nossa salvação. É por isso que Paulo, hoje na liturgia da igreja, ao escrever a comunidade dos Colossenses, Paulo fala com grande propriedade a respeito dos bens eternos que nós devemos cultivar no coração. Olha lá o que Paulo diz, logo no iniciozinho desse capítulo 3. Irmãos, se ressuscitastes com Cristo, esforçai-vos para alcançar as coisas do alto, onde está Cristo sentado à direita de Deus.
aspirai as coisas celestes e não as coisas terrestres. O que é que Paulo aqui está dizendo? Primeiro, Paulo está falando dos ressuscitados. Quem são os ressuscitados aqui? Somos nós. Peraí, padre, mas eu não ressuscitei ainda. Já passou sim pela primeira ressurreição, quando recebeu o primeiro sacramento dos mortos. Que sacramento é esse, padre? O sacramento do batismo. Um não batizado é um morto para a eternidade. E aquele que é batizado é um ressuscitado para a eternidade em Deus. Por isso que desde a Idade Média que se chama o sacramento do batismo de sacramento dos mortos. Estava morto e agora vive. Se ressuscitastes, ou seja, se fostes batizados com Cristo, esforçai-vos para alcançar as coisas do alto. Minha gente, os nossos pedidos, as nossas preces, não devem ser unicamente nesse plano aqui. Tem gente que só pede a Deus saúde, proteção, para conseguir algo, e esquece de pedir a Deus bens para a eternidade. Uma pessoa que não tem paciência, peça a Deus paciência. Um homem que não é fiel à sua esposa, peça a Deus o dom da fidelidade. Uma esposa que é infiel ao seu marido, peça a Deus para ser fiel. Um filho que é desobediente aos pais, peça a Deus a graça de ser obediente. Alguém que não zela do outro, peça a Deus a graça de ser zeloso. Se você não é leal na amizade, peça a Deus para ser leal. Se você é alguém do coração endurecido, incapaz de perdoar, peça a Deus para perdoar. Se seu coração é um lamaçal, um podridão de remorsos, peça a Deus para ser um coração de uma fonte limpa, de uma água que jorra para a eternidade. Se você é alguém que é rancoroso, tem que pedir a Deus para ficar livre do rancor. Se odeia alguém, tem que pedir a Deus a graça de tirar o ódio do coração. Se tem complexo de superioridade, quer sempre ser melhor que os outros, peça a Deus a graça de ser humilde. E são esses os valores que nós temos que pedir a Deus, porque são valores que nos levarão para os céus. São valores que vão de verdade nos encher para podermos apresentar a Deus quem em vida nós somos. Mas que triste será se no momento do nosso julgamento diante de Deus, nós não tenhamos nada para ofertar ao Senhor. Não tenhamos nada que levamos deste mundo, porque minha gente, olha, eu costumo dizer assim, deste mundo, quando nós morrermos, nós não levamos nada. E até a roupa que nós seremos sepultados, são outros que escolherão. Não levaremos nada. E ainda tem gente que quando morre, os parentes não deixam nem levar o terço, ainda tiram. Não, pelo menos o terço deixa lá na mão, para que chegue diante de Deus, lá desboiando o terço. O que é que você vai levar quando passar deste mundo? Eu lembro que uma vez, ao ir celebrar as exéquias em uma casa, assim que cheguei nas primícias do meu sacerdócio, eu lembro que na sala, eu celebrando, e uma pessoa gritou assim: "Ei, fulano, deixe sair, depois a gente vai separar tudo." Eu disse: misericórdia. O morto lá ainda e o povo brigando pelas vasilhas. Que horror, que tristeza. E vocês sabem que tem gente que na hora da morte briga, irmãos se desconhecem, parentes se odeiam por coisas que ficam nesse mundo.
Meus irmãos, vamos levar a sério a nossa vida religiosa. Vamos levar a sério os nossos compromissos com Deus. Não é fácil servir a Deus, é difícil. Mas é preciso que exista dentro de nós essa responsabilidade, esse compromisso de querer ser de Deus. Porque com Deus não se brinca, com as coisas de Deus não se brinca, com a nossa salvação também não podemos brincar. E Paulo aqui dá uma verdadeira catequese àquela comunidade. Aspirai às coisas celestes e não às coisas terrestres. Ou seja, nós devemos ter o coração nobre, como o coração de Jesus. Temos que ter um coração de nobreza, como o coração de nosso Senhor. Um coração capaz de amar. Um coração que não é indiferente à salvação, porque vejam bem, a salvação Deus já nos deu. Mas agora, depende de nós tomarmos posse dessa salvação. Se você não quiser se salvar, se eu não quiser me salvar, nem Deus tem o poder de nos salvar. Por quê? Porque Deus é justo, Ele nos deu a liberdade, Deus não vai nos violentar e não adianta querer ir para o céu depois que na vida levou uma vida desregrada e não quis saber de Deus. Não adianta. Não adianta querer viver aqui, na perspectiva deste mundo, se está diante dos nossos olhos a eternidade. E nós sabemos que passaremos, que aqui não ficaremos. Tantos santos, mas tantos santos, se santificaram olhando a realidade da morte, e temendo o inferno, e desejando o céu, meditaram na morte a vida toda, ou seja, se prepararam ao longo da vida. Por esses dias, eu achei engraçado, e ao mesmo tempo, tentando dar uma chamada de atenção. Vocês sabem, eu passei por uma cirurgia às pressas, e aí, quando eu estava, depois de cirurgiado, eu olhei assim para minha mãe, quando voltei para o quarto, olhei para o meu irmão e disse assim: já pensou se eu não voltasse? Minha mãe quase que deu um pulo da cadeira. Misericórdia, não fale nem isso, deve estar assistindo. E eu dizia assim: é claro, ninguém sabe o dia do amanhã. Muitas vezes a gente brinca, mas a gente sabe que é isso. A gente sabe que a vida é assim. Então é preciso viver intensamente, rezar dignamente, se aproximar de Deus com um coração sincero, para que nós não sejamos loucos aos olhos de Deus. Esse texto aqui de Lucas é o único momento que Deus chama o homem de louco. A tradução mais perfeita seria insensato, aquele que não tem sensatez, porque o que é a sensatez? É viver aqui, trabalhar dignamente, dormir dignamente, rezar dignamente, se divertir com dignidade, mas lembrando sempre que nós não fomos feitos para esse mundo. Não podemos trocar Deus por uma diversão. Não podemos trocar Deus, o amor, por qualquer situação da vida. Deus sempre em primeiro lugar. Deus sempre em primeiro plano. Deus sempre aqui acima de mim. E eu, enquanto cristão, sempre olhando na perspectiva de alcançar o céu, nessa caminhada aqui, subir para o encontro de Deus. Meus queridos irmãos e minhas irmãs,
Vejam o que o texto santo aqui termina dizendo: louco, ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida, e para quem ficará o que tu acumulaste? Assim acontece com quem junta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Aí eu pergunto a vocês: quem é o rico diante de Deus? São os anauins das Sagradas Escrituras. Quem são os anauins, Padre? São aqueles tementes a Deus, os pobres de espírito, como a bem-aventurada Virgem Maria e tantos santos e santas de Deus, que viveram aqui dignamente, mas não esqueciam um segundo sequer o céu, a eternidade, Deus nosso Senhor. Que nós, meus irmãos e minhas irmãs, nos refugiemos em Deus, lutemos contra os nossos defeitos, os nossos pecados, essa visão tacanha, capitalista, de muitas vezes querer unicamente a felicidade nas coisas efêmeras, e voltemos toda a nossa atenção para o Senhor, o bom Deus, cantando e pedindo como salmista: ó Senhor, vós fostes um refúgio para nós, refúgio nas nossas misérias, para que possamos juntos alcançar o céu. Creio em Deus.